Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ingrid Borba e a gente está aqui para a última unidade da disciplina de História do Design Gráfico, né? A unidade 4. E ao longo dessa viagem pela história, a gente viu as grandes revoluções que mudaram o design gráfico. Hoje, a gente vai ver o que os impactos da era digital e da pós-modernidade mudaram no design gráfico e, em específico, no design gráfico brasileiro. Por que no design gráfico brasileiro? A gente viu no e-book, né, como foram acontecendo essas mudanças, essa inserção do universo digital no design. E no Brasil isso também aconteceu, só que com alguns marcos e alguns aspectos diferentes. O primeiro deles, né, é que desde a década de 70 no mundo, que surgiram os primeiros computadores e gradativamente foi surgindo a internet. Mas aqui no nosso país, essa revolução digital, ela começou a acontecer durante os anos 90, a década de 90 e os anos 2000. Essa inserção digital no design, ela se firmou quando os computadores pessoais, né, os notebooks, os PCs, eles se tornaram popular no país, entre as pessoas e entre os designers, né? Antes dessa popularização do computador, o design gráfico, como a gente viu ao longo do e-book, ele era feito de uma forma manual, com utilização de técnicas tradicionais e analógicas. Eu trouxe aqui para vocês, a gente já veio vendo, né, mas reforçando aqui, né, esses são alguns rótulos da indústria pernambucana que foram impressos em litogravura. Aqui em Pernambuco a gente tem uma tradição muito grande de litogravura, que a gente viu que é aquele tipo de impressão na pedra, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns rótulos de cachaça, de uísque e de cajuína, né? Que foram impressos em litogravura. Então, antes desse processo digital, o design ele era feito manualmente, né? E depois com o computador pessoal, a tecnologia foi se popularizando. Então, programas que vocês usam hoje, como o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, o GIMP, o Inkscape, eles surgiram nesse momento e eles viraram logo de cara ferramentas importantes para o trabalho do design. É interessante que nesse momento de transição, muitos designers eles foram contra esse processo, né? Por que isso aconteceu? Porque toda vez que a gente está por um processo de mudança, dá ali um medo, uma revolução muito grande, né, nos formatos de trabalho, sair do analógico e ir para o digital. Então, alguns designers acharam que essa revolução digital não ia impactar tanto o design, mas depois, com o passar do tempo, hoje a gente viu o quanto isso mudou, né? E mudou para melhor. Houve, nesse sentido, uma adoção generalizada, né, das ferramentas digitais. Hoje, o design gráfico ele não trabalha sem elas, né? É uma habilidade que você precisa construir para poder trabalhar, né? E é uma habilidade muito boa, porque na medida que os programas gráficos surgiram, eles permitiram ao designer maior agilidade, precisão e muita possibilidade de experimentação gráfica, como a gente vai ver mais lá na frente, né? Nesse processo de experimentação gráfica, ali no começo dos anos 90, né? Imagina só, uma coisa que não existia e ela começou a existir, ela virou ali novidade. Então, muitos artistas, muitos designers, né? Eles começaram a experimentar as possibilidades que o computador trazia. Chico Science, ele tem uma música que, inclusive, ele diz que computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. É uma música muito boa da década de 90 que mostra bastante essa realidade. Na nossa cidade, digamos assim, Recife, né, trazendo o foco, a gente vai poder ver essa relação de experimentação gráfica, né, numa exposição que teve, tanto em São Paulo, no MASP, se lembra do MASP, que a gente viu na aula passada, teve uma exposição lá que foi Regeneração Digital, e essa mesma exposição veio para cá, para o Recife, para o Museu do Estado de Pernambuco, e ele mostrava alguns ensaios visuais dessa nova linguagem gráfica visual que estava surgindo, né? E mostrou aos profissionais da época as várias possibilidades de criação visual com o computador. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, que estavam sendo construídas lá naquela época. Uma é um cartaz de uma exposição Cybernetic e a outra é uma obra Derivas da Imagem de Valdemar Cordeiro. Então, todas essas imagens, elas fazem alusão a esse momento da era dos dados que o computador e a internet trouxe, né? A internet, ela foi
uma inovação muito importante, né, para a popularização dos sites e para a popularização também do design gráfico, né, teve um impacto significativo. O design gráfico, nesse sentido, precisou começar a desenvolver outras peças que foram surgindo, como, por exemplo, os websites. E os websites, eles têm uma linguagem própria, né? Hoje em dia, o design gráfico trabalha fazendo essas interfaces de sites e depois, com o passar do tempo, de aplicativos. E é super importante para esses sites o trabalho do design, porque o design projeta essa comunicação visual entre o usuário e o site, né? Aqui eu trouxe para vocês, né? Não sei a idade de vocês, vocês provavelmente não pegaram isso, né? Não pegaram nem a internet de escada, quando você pegava o telefone e colocava lá, ela fazia um barulho, era um negócio bem medieval, né? Então aqui, quando a internet era mato, digamos assim, o Google e a página inicial da Amazon, né? É bem interessante que vocês hoje abram o site da Amazon e vejam quantas funcionalidades existem, quantos botões existem, quantos processos de navegação existem. Tudo isso foi projetado pelo designer, né? A transição do design gráfico para o meio digital fez com que surgissem essa necessidade de criação de peças gráficas, né? Depois, com o passar do tempo, a gente teve as mídias sociais digitais, que são as redes sociais, os aplicativos móveis, que hoje fazem parte do nosso cotidiano, a gente usa aplicativo para várias coisas. Vocês, inclusive, assistem aula, né, EAD, por conta das tecnologias digitais. Então, o design está andando aí nas tecnologias digitais para melhorar essa usabilidade e essa interface gráfica entre o usuário e as plataformas, né? Essa mudança ela exigiu que os designers eles se adaptassem, criassem novos formatos de peças gráficas, padrões, né, propósitos que tornassem elas mais atrativas, mais funcionais para as pessoas, né? Uma dessas funcionalidades, né, desses princípios, se chama responsividade. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que é o design responsivo, que é justamente esse design que ele é projetado, a diagramação do site, ela é projetada para ela ser vista bem nos diferentes dispositivos móveis. Então, se você está usando um tablet, você vai ver nas dimensões do tablet as informações bem. Se você está num celular, esse mesmo site vai mudar para as dimensões do celular. Então, isso se chama design responsivo e é super importante para o design nos dias de hoje. A revolução tecnológica, ela não só mudou os meios, né, de como se produz design, mas ela também está relacionada a novas oportunidades de trabalho, crescimento de indústrias criativas, agências, estúdios, né, tudo. A revolução digital ajudou bastante o design a se popularizar no país. Aqui em Recife, eu trago o exemplo do Parque Tecnológico, né, do Porto Digital, que é enorme. Ele é bem grande, super importante. Tem várias oportunidades de trabalho para você que está estudando, né? E várias oportunidades também para os estudantes participarem dos laboratórios de indústria criativa que tem dentro do Porto Digital. Seja com impressora 3D, seja com protótipo, né? No Agreste também, lá em Caruaru, o Porto Digital também tem uma ramificação, né, das suas empresas. Então, uma super área, né? Nós temos no nosso estado uma super área para você trabalhar vinda dessa revolução tecnológica, né? E assim, para a gente ir encerrando, é importante que vocês saibam que a revolução tecnológica, ela mudou os meios de produção de design, ela abriu novas oportunidades de trabalho e ela mudou também os princípios do design, né? Ela não só ficou ali limitada nas ferramentas tecnológicas, ela mudou realmente a mentalidade na forma de trabalho e na comunicação visual. Hoje, né, no paradigma da pós-modernidade, o design ela é uma disciplina interdisciplinar que conversa com várias áreas do conhecimento para propor, junto com a tecnologia e a inovação, construção de marcas, de mensagens efetivas de comunicação visual. E a gente encerra, né, essa viagem pela história do design gráfico. Vamos viver e ver quais vão ser as novas revoluções do design. E eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, que vocês tenham aprendido bastante e a gente se vê numa nova oportunidade de estudo. Até mais!